que atua há mais de 10 anos no Brasil no desenvolvimento de cadeias agropecuárias que sejam socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. Atualmente, nós desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros, nas cadeias de algodão, cacau, café, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária, soja e, claro, a laranja. Esse evento é parte do projeto Fruto Resiliente, que a Solidariedade Brasil está desenvolvendo com produtores de laranja, junto a parceiros do setor citrícola. O projeto ele tem como objetivo incentivar e promover práticas mais sustentáveis a produtores de laranja em São Paulo e Minas Gerais, através de treinamentos, assistência técnica e tudo de forma gratuita. Se você tiver interesse em saber mais sobre o projeto, entre em contato conosco pelo telefone ou pelo WhatsApp, que estão na descrição do vídeo. Hoje o tema que a gente vai falar é sobre como se adequar à legislação ambiental rural, o famoso Código Florestal. Esse evento ele encerra uma série de outros vídeos e cartilhas e podcasts sobre o tema. Então, você pode acessar todos esses materiais que eu falei, incluindo os materiais sobre os outros temas também que já foram discutidos aqui, através da plataforma do CITES Conecta. O link está na descrição do nosso vídeo aí no YouTube, ou você também pode pedir para entrar no grupo de WhatsApp, e também tem um link aí na descrição do vídeo que você entra direto no nosso grupo. Hoje nós temos aqui como convidada a engenheira florestal Zezé Záquia. O evento hoje ele deve durar mais ou menos 1 hora, e vocês que estão assistindo, se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer um comentário de qual cidade está falando, se é citricultor, se é da área de assistência técnica, pode fazer os comentários aí no nosso vídeo. As perguntas também a nossa equipe coleta e depois a gente vai fazendo durante o evento, a gente deixa para fazer para o final. Então é isso, Zezé, é com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de ter participado. A gente fica muito feliz. E é com você agora. Bom, Rafael, obrigada, viu? Bom, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Realmente é muito prazeroso, agradável e produtivo conversar com produtores rurais, né? Que é onde tudo acontece. Onde é que tudo acontece em termos de conservação de meio ambiente? Nos imóveis rurais, na área rural. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Nós vamos tentar dar uma desvendada nesse cumprimento legal e falar de uma maneira que pode mostrar algumas oportunidades também. Qualquer dúvida, escreve aí, ele pode me interromper a hora que ele quiser, não precisa esperar o final, tá bom? Então, eu queria começar... Bom, eu sou engenheira florestal, eu sou formada desde 1980, eu já não consigo nem mais fazer as contas de quanto tempo faz isso, e uma das coisas que eu trabalho é tentando fazer a junção entre o conhecimento científico e a aplicação real no campo, né? Muito de extensão. E um dos meus temas é a legislação. Eu sou uma pessoa que não consegue ver diferença, ou falar, ou eu conservo ou eu produzo. Eu acho que dá para fazer as duas coisas, e já encontrei muito produtor de laranja em São Paulo que faz isso e faz muito bem. Então, vamos lá, eu vou fazer uma apresentação e a gente vai conversando. Eu vou compartilhar a minha tela, e aí a gente vai poder começar a conversar. Não são muitos slides, e a gente vai conversando aos poucos. Então, o tema é legislação florestal rural, como se adequar. A gente adquiriu o hábito de falar adequação ambiental para adequação à lei florestal. Vocês sabem, né, que a adequação ambiental é muito mais no imóvel rural, muito mais do que só o cumprimento da lei florestal, né? Tem a dos agrotóxicos, tem a de conservação de solo. São Paulo tem uma bela lei de conservação e uso do solo, tem da Mata Atlântica, agora tem do clima, bom, enfim, existem várias leis. Desculpa, eu acho que não está aparecendo sua tela. Ah, não? Não, acho que aqui no eu dei um share aqui, mas vou de novo. Eu peço desculpa, vou aqui. Não, tranquilo. Share screen.
Ah, agora sim. Agora foi? Agora foi. Ótimo. Coisas da internet. Deixa eu colocar isso aqui no cantinho. Pronto. Bom, então, como que quais são os caminhos para eu me adequar a essa legislação? Quais são as obrigações e quais são, porventura, oportunidades que podem ter, né? Mas eu queria começar por uma coisa antes. Como se adequar? Primeira coisa que muitos proprietários rurais me falam é o seguinte: por que eu tenho que me adequar se eu nunca fiz nada errado? E aqui vem um conceito importante, que é muito ligado à conservação do meio ambiente. O caso é que algumas coisas que fazíamos no passado e que eram consideradas boas práticas eram até incentivadas. Exemplo, desmatar. Desmatar áreas para fazer agricultura já foi incentivada no passado. Até 1986, não faz tanto tempo assim. Até 1991, a sua área que você era obrigado a deixar com vegetação nativa era taxada pelo INCRA como área improdutiva. Foi a partir de 91 que a área de preservação permanente e reserva legal não pagam mais ITR, né? Então, tem isso de a sociedade evolui, as leis vão refletindo essa evolução, até que coisas que antes eram aceitáveis, eram desejáveis e eram até consideradas desenvolvimento, com o tempo não é mais. Então, vou dar um exemplo para vocês verem a diferença entre meio ambiente, entre coisas que afetam todo mundo e coisas que não afetam todo mundo. Muito bem, até 15 anos atrás, fumar era até chique, né? Fumar era até bonito. Estava na novela, estava nas propagandas e tal. Passa o tempo e a ciência diz, olha, esse negócio de fumar não está dando muito certo, não. Né? E aí você não vê mais propaganda, você vê muito incentivo a parar de fumar e algumas ações que a gente chama de assertiva, que é fazer a mudança do hábito. Como, por exemplo, não pode fumar em lugar fechado. Bom, mas eu posso. Não, você não pode. Mas eu fumo desde os 14 anos. O problema não é você, o problema é que a sua atitude prejudica os outros, prejudica você também. Então, peguei esse caso da saúde, que é fácil de ver. E no meio ambiente? A gente achava, a gente que eu digo, a sociedade, a ciência, que se eu tivesse parques estaduais, parques nacionais, eu ia garantir a conservação da vegetação nativa. E na propriedade rural, a vegetação nativa estava prevista desde Dom Pedro II em duas situações: para proteger a água. Vamos lembrar que o primeiro reflorestamento com nativas no Brasil foi feito por quem? Dom Pedro II. Aonde? Na Tijuca. Ele reverteu uma fazenda de produção de café para a mata nativa, que era lá que vinha a água que abastecia o Rio de Janeiro. Esse conhecimento de que proteção de água está ligada à proteção da vegetação Dom Pedro. E também a gente precisa, qualquer produtor rural, até hoje, precisa de madeira para a sua propriedade. Agora, você imagina isso no começo do século passado. Né? Tinha caminhão, não tinha nada. Tudo era feito com madeira. Então, a primeira vez que se pensou em falar, quando você for abrir para a agricultura, não tira tudo, não. Você vai deixar um pedaço para proteger água, que chamavam florestas protetoras, começo do século XX, hein? Vai fazer 100 anos essa brincadeira. E tem as florestas produtoras, que era para eu ter madeira. Então,
do começo do século passado. Aliás, foi Dom Pedro que primeiro falou: quem fosse ter terra, não desmatar tudo. Mas não era a conservação da biodiversidade, era para você ter madeira. Quando foi que o famoso eucalipto foi introduzido no Brasil? Quem trouxe eucalipto para o Brasil? As empresas as ferrovias, porque a gente tinha desmatado tanto que a gente estava sem dormente. Então, a introdução do eucalipto no Brasil é porque a gente pudesse ter dormente. Então, como é que se via a vegetação nativa? Como algo a serviço da propriedade rural. E aí o pessoal falou, bom, mas se ele já desmatou? Bom, se ele já desmatou, o problema dele, né? Porque ele vai estar com algum problema aí de proteção de água, de madeira. Era muito visto a floresta a serviço da propriedade. E até 1980 era assim. Se alguém quisesse que você restaurasse uma floresta na sua fazenda, era o governo que fazia e te indenizava. Só que veio uma grande mudança no conhecimento e que nós precisamos das pequenas, ainda que pequenas florestas ou manchas de vegetação nativa. O cerrado é tão importante como uma floresta densa, bonitona, perto da praia. Um campo cerrado é tão importante quanto um cerradão. Os diferentes tipos de vegetação nativa estão associados a processos. Então, aquela vegetação nativa é a cara daquele lugar. E é ela que deve ser protegida, seja ela bonitona, seja ela esquisitona. Porque enquanto você não vê funcionando, né, alguns tipos de vegetação pode parecer esquisita, né? Um campo úmido. Aquilo é uma preciosidade. É uma preciosidade para quê? Para qualidade de água no solo, solução do solo, filtragem. É uma coisa incrível, a quantidade de vida que tem no solo lá. Bom, então, por que eu tenho que me adequar se eu nunca fiz nada errado? Porque você fazendo tudo certo, em nome do que a gente chamava de desenvolvimento, cometemos erros. E é por isso que hoje tem que se adequar. Não foi por querer. Ninguém levanta de manhã, dá uma espreguiçada e fala, é agora. Agora eu vou destruir o meio ambiente. Ninguém faz isso. Às vezes, agora, que às vezes a gente prejudica o meio ambiente, ou porque não percebemos, ou porque uma prática que antes era considerada normal, fumar, se percebe que não dá para continuar assim. Só que a gente teve um problema, e o problema foi o seguinte: entre a gente descobrir que precisamos de vocês para termos mais vegetação nativa, o que nós, sociedade, fizemos? Mandamos uma obrigação para vocês e ainda mandamos a conta. E vocês ficaram tudo bravos. Mas, e com razão, mas, em 2008, começou uma discussão que culminou com esta nova lei florestal, que o pessoal chama de código, né? Código Florestal. Virou apelido dela. Então, ela é uma lei que busca uma regularização, mas ela vai reconhecer que teve um processo histórico que fez com que alguns imóveis devam vegetação nativa. Então, vamos ver como é que a gente fez isso. Se alguém tiver uma pergunta sobre isso, é só falar. Bom, então, um pouco sobre a lei, que não é nem florestal, nem código. Não é florestal porque ela protege toda a vegetação nativa. E não é código porque a gente só chama de código aquelas leis que tratam e esgotam o assunto. Código Nacional de Trânsito. Tudo de trânsito está naquela lei. E por que essa lei não é código? Porque tem a lei da Mata Atlântica, a lei da proteção do cerrado, a lei do pagamento de serviços ambientais, que fala
com floresta. Bom, enfim, então ela é uma lei, mas também não tem importância chamar de código. Mas essa nova lei, ela trouxe alguns conceitos importantes e eu vou destacar alguns. Ela trouxe para dentro da lei o conceito de imóvel e não mais de propriedade. Imóvel. Se você tiver uma propriedade, propriedade tem matrícula, né? Posse tem um papel reconhecido por todo mundo, mas não está lá no cartório. Se você tiver uma propriedade e uma posse grudadas, embora você tenha 2 documentos, você tem um imóvel. Então, esta lei, baseado no que diz o INCRA, trabalha com o conceito de imóvel. Ah, mas eu tenho o sítio São José, depois eu comprei o sítio do Jatobá, e agora? Agora você tem um imóvel com 2 documentos, sem problema nenhum. Posse, interessa é a localização de mesma administração, um imóvel. É com isso que nós vamos trabalhar. E para esta lei, o que conta em termos de obrigação é o imóvel em 2008. E eu já conto já o 2008. O segundo conceito que eles trazem é o de módulos fiscais. Quem é proprietário rural está acostumado com isso dos módulos fiscais, mas de onde surgiu o módulo fiscal? O módulo fiscal foi uma baita sacada nos anos 60 do século passado, quando foi feito o Estatuto da Terra. A ideia é mais ou menos o seguinte: o Brasil ia começar a fazer o trabalho de reforma agrária, né? Ou ia dar uma modernizada na reforma agrária. Qual era a ideia? Primeiro, quanto de terra uma família precisa para viver? Essa era a primeira pergunta. Quais são, de que tamanho são imóveis que eu posso considerar como latifúndio? Depois tem também quando é que é produtivo e quando é que não é. Então, vamos lá. Vocês vão de convir comigo que se eu tiver 10 hectares numa terra roxa, eu sou capaz de produzir muito mais do que se eu tiver 10 hectares no norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, que, por sinal, é lindíssimo, tem uma cultura maravilhosa. Fiz meu mestrado lá, em Grão-Mogol. Mas, em termos de capacidade de produção agrícola, são 2 coisas completamente diferentes, né? Onde é que eu tenho mais chance de ganhar mais dinheiro? Perto de um centro consumidor ou longe? Onde é que eu tenho mais chance de ganhar dinheiro? Onde eu tenho assistência técnica, onde não tenho? Então, o que fez a classificação feita em 1965, a última vez foi nos anos 80. Para cada município, e baseado na declaração no INCRA, a ideia é mais ou menos assim. Se todo mundo produzir como eu produzo, uma família vai precisar de 20 hectares para viver. Aí eu tenho aquele meu vizinho bom de serviço, né? Que eu brinco. Você pega um pessoal dos japoneses e fala assim, se todo mundo produzir como ele, para uma família viver precisa de 6 hectares. Imagina isso feito por todos os imóveis. E no município, do imóvel é o módulo rural. Aí você pega no município de... Vamos pegar o município que tem bastante laranja, Olímpia. Olímpia tem bastante laranja, não? Olímpia, no estado de São Paulo. São José do Rio Preto. Pega o São José do Rio Preto. Todos os imóveis de Ribeirão Preto eu ordeno do mais produtivo ao menos produtivo. O valor do meio é o módulo fiscal do município. É assim que foi feito. Então, a ideia era guiar a reforma agrária. De modo que quem tem até 4 módulos fiscais é considerado pequeno no Brasil. E esse 4, no estado de São Paulo, pode ser 12 hectares em algum município, como Cotia, como pode ser 160 hectares, como é o caso de Cunha. Cunha, São Luís do Paraitinga,
esqueci o nome, Redenção da Serra, né? Redenção da Serra, aqui no Vale do Paraíba. Então, isso varia. Pequeno, até 4 módulos fiscais. Tem dúvida? Tem uma tabelinha aqui, posso passar para vocês. Até 4 módulos fiscais é considerado pequeno, não esquece. De 4 a 15 é considerado médio. E acima de 15 é considerado grande. De modo que só as grandes imóveis, só quem tem mais de 15 módulos fiscais, estará sujeito à reforma agrária se não atingir aos níveis de produtividade. Mas isso é outro assunto. Para nós aqui, o importante é saber que é o imóvel e o tamanho dele em módulos fiscais. Quem fez o CAR vê que lá no extrato já aparece área, número de imóveis. O outro conceito, esse sim, uma baita de uma novidade, foi o uso consolidado. O que é o uso consolidado? É a área no seu imóvel que você já desmatou e está usando para atividades agropecuárias, silviculturais, ou tem um galpão, alguma coisa assim. Uso consolidado. Perfeitamente. E tem uma data que aparece aí, 22 de julho. Existe o uso consolidado. Em São Paulo, no estado de São Paulo e Minas, que tem uma fronteira agrícola já definida, mas a verdade é o seguinte: quem desmatou uma área até 22 de julho de 2008 e está usando, seja para agricultura, seja para silvicultura, seja para pecuária, seja o que for, laranja, tá? E isso aconteceu até 22 de 2008, vai ter um tratamento especial nessa lei. Quem desmatou sem pedir licença depois de 2008, bom, eu posso dizer que está lascado, né? Mas eu não vou nem tratar disso daqui. Porque eu sei que aonde tem, se o cara desmatou antes de 2008, legalmente ou ilegalmente. E isso foi briga durante muito tempo, muito tempo. Está dizendo que a minha internet está um pouco instável, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Bom, por que 22 de julho de 2008? Porque foi o dia que, no governo Lula, o Lula obriga as pessoas a recuperarem a reserva legal e cria mais ambiente. E nesse dia ele não estava nem aí porque é que você estava devendo a reserva legal. Então, se tornou, é o dia de um decreto que regulamenta a lei dos crimes ambientais. Então, beleza, estamos indo bem. Então, é aqui que eles começam a criar mecanismos para você conseguir se regularizar. E na lei isso chama de regras transitórias. Por quê? Porque você tem um prazo para fazer. Você tem um prazo para fazer. Você tem um prazo para fazer o quê? Os passos, que é o CAR, aderir ao PRA, caso você tenha uso consolidado em locais que são APP ou reserva legal, ou seja, que você vai ter que transformar, você tem prazo, que o uso consolidado diz é o seguinte: coloca aí no CAR, você não pode mais ser multado por isso. Pessoal, acho que a Zezé está com um problema aqui de conexão. Eu vou aproveitar para lembrar Mas vocês você que... vai ter que fazer, vai ter que... Você me diz quando eu voltar. Acho que já voltou já, Zezé. Voltei? Então tá ótimo. Peço desculpa, gente. Então, o que essas regras transitórias dizem é o seguinte: você vai ter que seguir uns passos
Isso tem prazo. Se você cumprir tudo nesse prazo, as regras serão mais flexíveis. Se você desmatou depois de 22 de julho de 2008, ou não fez o CAR, por exemplo, ou fez o CAR, mas não aderir ao PRA, você não vai ter. Você vai ter que recuperar todas as APPs, mais toda a reserva legal, e não importa se você é pequeno ou você é grande. Muito bem. No uso consolidado, ou seja, a área que é APP e está com uso, então existem, estou falando, todo mundo fez o CAR, todo mundo desmatou antes de 22 de julho, então, todas as APPs ligadas a relevo, topo de morro, encosta, chapada, elas podem continuar em uso. Você não tem que recuperar nada. Mas esta área não deixa de ser APP. E ela tem que ter conservação de água e solo. Se não tiver, então você não pode continuar usando. Por outro lado, as APPs ligadas a cursos d'água, a água, descontadas aí as barragens, que são artificiais, estou falando de nascente, estou falando de curso d'água, estou falando de lagoas naturais, que é dificílimo de ver, mas existe, nessas ligadas à água, a chamada mata ciliar, ela será recomposta. Não importa, mas em função do tamanho dos imóveis, o esforço do tamanho ser recomposto diminui. Só que a APP continua sendo APP, ou seja, a gente vai ver isso com calma. Então, vamos lá, um pouquinho mais. Qualquer dúvida, escreve aí, a gente tira a dúvida já. Se vocês viram o filminho do Solidariedade, gostei muito, e cujo link está aqui, vai ficar com vocês, eles falaram, o caminho é esse. Faça o cadastro. Tem área que eu preciso recompor? Tem. Vou fazer adesão ao programa de regularização ambiental. Quando eu faço a adesão ao programa, significa, por proprietário rural, uma coisa só, que ele vai ter que fazer projetos de recuperação no seu imóvel. O programa é, digamos assim, da secretaria, quando a gente vir todo mundo. Mas o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, vira realidade no seu imóvel com seus projetos de recuperação. E eles têm o nome de PRADA, Projeto de Recuperação de Áreas, ou que estão degradadas ou que estão alteradas, né? Eu não posso falar que uma APP que esteja muito bem plantada com laranja, com café, esteja degradada, mas ela está alterada. Ela não está com a vegetação nativa que deveria estar, né? Então, você faz o projeto, assina um termo de compromisso. Quando este projeto acabar, então você cumpriu o que você tinha que fazer e seu imóvel está regularizado. Por que o termo de compromisso? Porque se você der relaxo nisso daqui, se ao final do seu prazo você não levou o seu projeto até o fim, ou seja, você não tem áreas recuperadas, aí então vem multa, aí vem tudo aquilo que viria se você tivesse desmatado. Aí você fica fora da lei, tá? Então, vamos ver isso com um pouco mais de detalhe. Tem alguma pergunta, Rafael? Por enquanto está tranquilo, posso continuar? Por enquanto ainda não, Zezé, pode tocar. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, eu preciso tirar a gente daqui. Pronto. Na hora que você entrar no projeto técnico, eu vou fazer uma pergunta que eu recebi aqui. Perfeitamente.
Os passos para a regularização. Em São Paulo, eu sei que muita gente não é de São Paulo, mas muita gente é. No próprio lugar onde você faz o CAR, tem uma aba do CAR e depois tem uma aba que chama adequação ambiental. Você faz tudo lá. Você faz tudo lá, tá? Mas tudo começa, então, com a inscrição no SICAR. Inscrevi no CAR. Beleza! O que eu tenho que fazer agora? Nós tivemos de 2014 a 2020 para inscrever no CAR. Escrever no CAR para poder aderir ao programa de regularização ambiental com aquelas regras mais flexíveis. Tinha prazo para o CAR. São Paulo parece que está dando uma aumentadinha nisso, mas na lei federal, até 31/12/2020. Você tinha esse prazo. Mas se eu vender a fazenda, eu tenho que fazer o CAR. O CAR vai estar aberto para sempre. O prazo para subir a escada era 2020. O CAR é para sempre, porque você pode desmembrar, você pode aumentar, e isso vai mexendo no CAR. Tá? Muito bem. Para quem tem uso consolidado na faixa de recuperação obrigatória, já vou mostrar essa diferença. Ou tem que recompor reserva legal, ele faz a adesão ao PRA. Aderiu ao PRA. Então, você sabe que você tem que recuperar um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço ali, faz o projeto, faz a adesão, Estado de São Paulo é clicar, aderir, é o famoso devo, não nego, e aí eu tenho um prazo para fazer o projeto e então começar o projeto. Eu tenho até o final de 2022. Fazer o projeto. No caso do Estado de São Paulo, tem uma plataforma que você coloca lá, beleza? O termo de compromisso, que depois que eu elaboro o projeto, coloco lá, eu falo, estou assumindo o compromisso de que esse projeto me leva à recuperação da área e que sou capaz de fazer a recuperação até 2041, que é esse o nosso prazo máximo. Então, você tem um período de elaboração e assumir o compromisso e um período de fazer o projeto na sua propriedade. A tendência aqui é o seguinte, isso São Paulo já fez, acho que Minas já fez também. Os estados não estão mais preocupados como é que você vai fazer o seu projeto. Ele quer que, ao final, você tenha atingido alguns indicadores, que eu vou dizer qual é. Atingir os indicadores, pronto. Finaliza o seu PRA, seu imóvel está regularizado. Agora, um caso que está sendo muito comum em São Paulo eu não tenho nenhuma recomposição a fazer. Mas a minha reserva legal, que eu tenho mata, mas ela ainda não foi averbada, não foi aprovada. Não se preocupe, isso não passa pela adequação, isso fica na aba do CAR. Se for só documento, eu tenho a mata? Tenho. Fico no CAR. Eu só vou para essa adequação se eu tiver que plantar, recompor alguma coisa. Certo? Então, vamos lá. Zezé, acho que... Pode falar. O Código Florestal, ele diz que o produtor ele pode optar por 50% de espécies exóticas, né, de interesse comercial. Pode. Agora, surgiu uma dúvida aqui que me falaram se, por exemplo, eu tenho 10 hectares para reflorestar. Eu quero implantar 50% de eucalipto. Esse 50% tem que ser em consórcio com espécies nativas ou pode ser só assim, tipo 5 hectares de eucalipto? Metade lá, metade cá. Não pode ser metade lá, metade cá. É intercalado. Eu tenho um slide, acho que faltando 3, só para o pode e não pode. Pode e não pode. Tudo bem. Tá?
Mas tem que ser, a palavra que está lá é o intercalado. Aí o pessoal começou, o que é intercalado? Pode ser 5 linhas, aliás, a seringueira, 10, para fazer reserva legal intercalada, 10. Né? Essa região na região de São José do Rio Preto, o Banco do Brasil já está dando financiamento para isso, 10, porque ela é exótica, em São Paulo ela é exótica, né? E ela, então você faz 2, 3 linhas de seringueira, deixa um espaço, aí você tem que pensar bem, né, no sol e tudo, mas é perfeitamente possível de fazer. As nozes, né, noz pecan, também tranquilo, o pessoal do Jaú, o Edinho, lá em Jaú, ele não botou em reserva legal, mas ele tem plantios, e você vê que é tranquilamente. E o que é o intercalado? Pode ter 2, 3, no máximo 5 faixas de uma coisa, depois 5 de outra, 5 faixas de uma coisa. Não pode ter grupo. 5 hectares de eucalipto e 5 de nativa misturado. Então, é só para dizer que não pode, isso já está, que a gente diz, regulamentado, né? Eu não trouxe, mas eu tenho alguns desenhozinhos possíveis, posso mostrar onde conseguir. Tem um monte de modelo de gente já testando no Brasil, tá? Então, é isso. Vamos lá. Então, se você tiver... Esse aqui eu tirei do filminho. Ó, estou aqui com pastagem. Está aqui uma futura PP. Isso aqui é uso consolidado. Eu marquei o rio. O programa marcou a APP para mim. Eu olho aqui dentro e falo assim, estou usando o uso consolidado. Eu tenho que plantar vegetação nativa aqui. Tenho. Vou aderir ao PRA. E tem um pedaço, futura reserva legal. E aqui vem uma coisa importante. Só para quem tem, só para os imóveis com mais de 4 módulos fiscais. Os imóveis com até 4 módulos fiscais não precisam recompor reserva legal, mas toda a vegetação nativa, né, não precisa recompor, não precisa atingir 20%. Mas toda a vegetação que estiver lá, vocês vão marcar no CAR como reserva legal. Ah, mas deu só 2% da propriedade. Vai ser 2%. Reserva legal em Minas e em São Paulo é 20% do imóvel. Que nesta lei permite que você inclua nos 20% a área de APP. Na regra transitória, hein? Aquela turma da regra geral não permite, não. Então, você tem até 4 módulos fiscais? Se sim, é a APP que você vai recuperar. O que você tiver de vegetação nativa, seja ele quanto for, 2%, 3%, 10%, 15%, 29%, será reserva legal. E aqui tem uma coisa importante. De acordo com o tamanho do imóvel, é o esforço que você vai fazer de recuperação da APP. É a famosa escadinha. Muito bem. Se você tem até 1 módulo fiscal, você vai, dos 30 metros, você vai recuperar 5. Aí os outros 25 continua sendo APP. Se você quiser fazer qualquer coisa nova lá, você tem que pedir licença. Não esquece disso. Por favor, não esquece disso. As pessoas falam assim, não, a APP tem 5 metros. Não tem. A APP tem 30. O que a lei fez foi um grande proprietário rural fazer um esforço de recuperação, esforço esse, de fazer a restauração, o reembolso, e mais o tanto de área que sai da produção, alguém que tem um imóvel médio ou grande consegue absorver, um pequeno às vezes não. Então, foi aí que surgiu a famosa escadinha. Mas os outros 25 metros dessa APP continuam sendo APP. Então, se você fizer uma estrada nova,
Ah, mas vamos continuar com a laranja. Se fizer uma estrada nova, você tem que pedir licença. Se você construir um galpão, você tem que pedir licença. Ah, não, eu quero tirar a laranja e plantar café. Pode. Então, a escadinha é o seguinte, se você tem até um módulo fiscal, 5 metros, de 1 a 2, de 1,1 a 2, 8, 15, de 4 a 10, 20 metros, e os grandes vão recuperar 30 metros. Nas nascentes, aqui foi um erro da lei que eu achei grotesco, 15 metros para as nascentes. Lagos e lagoas naturais, eu não vou nem entrar, porque é muito difícil de entrar e de encontrar. E atenção, se você tem até 2 módulos fiscais e for recuperar 5 metros da sua PP, e isso der 10% do seu imóvel para parar. Então, pode ser que você recupere menos do que 5 metros. E 20% quem tem entre 2 e 4 módulos fiscais. Então, a escadinha, ela é totalmente... o pessoal chamou isso de anistia, eu não chamei. E por que eu não chamei? Porque os pequenos imóveis, até 4 módulos, são muitas pessoas, mas ocupam uma área relativamente pequena. Vou falar do Brasil. 3%, não, 5% das fazendas do Brasil ocupam 56% do território rural. 5% ocupam 56% do território rural. Esses são os grandes. Eles, ao cumprirem a lei integralmente, fazem diferença na paisagem, né? No todo. Quando eu peço para vários proprietários rurais fazerem um esforço para recompor pequeníssimos fragmentos, o ganho não é o mesmo. E o esforço é muito grande. Então, nesse ponto, eu achei que a lei acertou lindamente, tanto do ponto de vista socioeconômico, como do ponto de vista ambiental, que, como eu disse para vocês, eu não consigo achar que eu tenho que escolher entre produção e conservação, que dá para fazer as duas coisas juntas. Então, esse é um ponto importante. Então, vamos lá, no que pode e o que não pode? Agora vem a parte boa. O que pode e o que não pode. Então, a gente já sabe de área de proteção permanente o que é, e agora vamos lá. Se eu quiser recuperar a PP, aquele pedacinho que eu tenho para recuperar, plantio só com espécie exótica, eu posso? Não, você não pode. Nem na APP, nem na reserva legal. Agora, e na área? Fora de APP, reserva legal, fora de outras áreas protegidas. A área de agricultura, pode plantar só eucalipto, só seringueira, só nosso pecãs, pode fazer o que você quiser. Plantio intercalado na APP, pode, com regras específicas, mas só para pequeno. Então, APP com produção, só pequeno pode. Então, vamos lá. Esqueçam produzir madeira em APP. Mas fruta, cara, as frutas brasileiras, sejam da Mata Atlântica, seja do Cerrado, pode colocar lá na APP, pode colher, atenção com defensivos, hein? Mas pode colher, pode plantar, pode tudo. E na reserva legal? Plantio de espécies exóticas com nativas? Pode. Reserva legal, todo mundo pode, mas também com regras específicas, que é o intercalado, não pode separar 50% com 50% com o outro, né? Então, por exemplo, eu estou numa equipe de trabalho e a gente recomenda, no caso, principalmente produção madeireira, né, que você vai ter que derrubar a árvore e tal, 20 metros, né,
24 metros, 7 linhas da espécie mais madeireira, 7 linhas mais de biodiversidade, 7 linhas, depois eu posso passar, porque esse foi um modelo concebido pela Embrapa. Na área não protegida, pode. Eu posso fazer plantios já com espécies nativas? Pode plantar do jeito que você quiser. Tem número mínimo de espécie? Não tem nada. Posso conduzir a regeneração natural? Pode. Lembra aquela história de se não vou abandonar? Atenção, a lei antiga, você era obrigado a não usar a APP, que a gente chama de cessar a causa da degradação. Por que não tinha vegetação nativa lá? Porque eu estava usando. Aí eu paro de usar. Isso era suficiente para a lei antiga. Nessa lei, não. Tem que recompor. Então, eu posso conduzir a regeneração? Pode, mas em todos os imóveis, todo mundo tem que comprovar que tem capacidade de regeneração. Já explico já já. E sistema agroflorestal? Só com espécies exóticas? Não pode, na PP, na reserva legal. E sistemas agroflorestais utilizando espécies nativas ou então consorciada com exótica? Pode. Nas APPs de pequeno, pode. Para reserva legal, só com... isso aqui sai... com espécies nativas pode, e aqui com regras especiais em todos os imóveis, eu posso usar sistemas agroflorestais consorciando espécies nativas e exóticas, e já tem um monte de modelo existente por aí. E, por fim, os indicadores. Tá bom, já entendi. Entendi. Fiz o CAR, estou devendo, ponho lá que eu vou fazer o PRA, só isso, mas eu tenho, então, que fazer o projeto de recuperação dessas áreas. Joia. Faça o projeto. Pode ser das inúmeras maneiras que você quiser. Mas o Estado de São Paulo já transformou isso em regra, e isso parece ser uma tendência. Eles falam o seguinte: tudo bem, você faz do jeito que você quiser, mas tem uma trajetória dessa sua recuperação que eu vou acompanhar para ver se você realmente, seu projeto é um sucesso. E para diferentes tipos de vegetação, eles vão olhar diferentes indicadores. Então, vou pegar aqui, essa região São José do Rio Preto, onde está a laranja, de uma maneira geral, originalmente, muito provavelmente, era a famosa floresta estacional. Então, quando você for recuperar, você vai ter que dar satisfação da cobertura do solo, a projeção das árvores. Eu olho por cima lá do Google Earth, vejo se está tendo indivíduos regenerantes, densidade de indivíduos nativos regenerantes. Só contar. Você vai lá, nasceu. Você não precisa conhecer a espécie, você só tem que falar essa é diferente dessa. E aqui as espécies. Aqui só um número, aqui as espécies. Então, vamos ver o que se espera. Então, eu vou pegar, no caso de São Paulo, para as nativas regenerantes. No caso da estacional. Então, quando eu for acompanhando, no ano 3, no ano 5, no ano 10, no ano 15, São Paulo está mudando, acho que vai ser 2, 6, para ser múltiplo de 20 anos. Você vai medir, e você pode fazer isso pelo Google, quantos por cento de cobertura do solo tem. Se você tiver com até 15% de cobertura só em 3 anos, talvez você tenha que melhorar o seu sistema de recomposição, tá? E aqui, se você tiver, o mínimo que se espera é entre 15 e 80. E vai estar muito bom se você tiver acima de 80%, que é o que se espera aqui quando você tiver 20 anos. Quando você terminar, para você falar que você terminou,
a sua recomposição, você tem, no máximo, 20 anos para atingir isso aqui. Atingir com 15, encerra seu projeto. Quer dizer, você precisa assumir isso tudo. Não basta ter só cobertura, é 80% de cobertura, ter pelo menos 3.000 indivíduos por hectare regenerante. O que é esse fininho que você entra embaixo da floresta e fica contando? É muito fácil de atingir isso, viu? Não é difícil. E que aqui tenha pelo menos 30 espécies. Você não precisa conhecer as espécies. Você só precisa, por exemplo, você coleta de cada dessas plantinhas, tem uma altura mínima, que nesse momento eu não estou lembrando. Você pega as folhas, joga num saco assim, e aí você espalha ela no chão e fala, essa é igual a essa. E aí, pelas folhas, você sabe quantas espécies tem lá, mesmo que você não saiba que espécies são. O seu projeto vai terminar quando você tiver a cobertura de vegetação nativa de copa acima de 80, vai ter pelo menos 3.000 indivíduos regenerantes por hectare, é bem fácil de atingir esse valor, acredita em mim. E pelo menos 30 espécies. Nesses 3.000, pelo menos 30 espécies. Você tem 20 anos para atingir isso. Ah, deu para atingir em 8. Você encerrou o seu Prada e, portanto, você tem o seu imóvel regularizado. Então, São Paulo fez isso que é muito legal, que é para você ir acompanhando, né? Porque assim você vai vendo se você está no caminho certo. Eu estou com 5 anos, quero não sair do 15. Pode mudar, pode olhar. Então, eu sempre recomendo, preste atenção na braquiária, né? Nas nossas florestas, originalmente, não tinha capim, capim atrapalha pra caramba. A única coisa que pode atrapalhar a sua restauração, a única não, a principal, é braquiária. E se boi começar a entrar, né? Boi entra, você não vai atingir nunca. Mas se você fizer um controle da braquiária e fizer um projeto que não precisa ser dos mais elaborados, hoje a gente sabe que a gente tem que facilitar para que a regeneração venha, né? Então, muita fruta, tem algumas espécies muito amigáveis. Bom, pessoal, é isso, né? Acabei falando até um pouco a mais do que eu queria, mas podemos, então, conversar. Vou parar de compartilhar e podemos, então... Vai. Não sei por que eu não estou... Ah, está aqui, Stop Share, pronto. Zezé, muito obrigado pela apresentação, foi muito didática, numa linguagem assim, que eu acho que os agricultores, eu como filho de agricultor, e tenho certeza que eles devem ter adorado muito. Lembrando que na descrição do vídeo aí, gente, a gente tem os links para acesso aos outros materiais, também se você quiser entrar no nosso grupo, ou também saber um pouco mais sobre o projeto, tem um número meu e do meu companheiro Vitor para vocês entrarem em contato com a gente. A gente tem algumas perguntas aqui, mas hoje eu vou aproveitar para fazer um comentário, que hoje eu estava visitando um produtor, e ele me contou duas coisas muito interessantes. A primeira foi que quando ele comprou o sítio, ele tinha uma área, uma APP, que o gado entrava, tomava água no córrego e tal. Ele, por conta própria, sem fazer um PRA nem nada, fechou. E hoje já faz 8 anos, eu acho, e está uma floresta linda. Então, às vezes não precisa nem de um produtor, se ele quer cuidar de uma APP ou regenerar uma reserva legal, às vezes basta só evitar que o gado entre, né, que ela própria vai regenerar com espécies nativas, né. Uma outra coisa interessante que ele me falou é que quando ele foi implantar um pomar, ele tinha algumas árvores no meio dessa área de pastagem e ele queria tirar essas árvores e ele queria saber como que ele conseguiria retirar essas árvores, como que ele poderia, talvez,
mitigar esse... Então, é possível fazer isso? Isso existe em todos os estados. No estado de São Paulo tem uma norma chamada retirada de árvores isoladas. Quando é que uma área é considerada isolada, né? Uma cada, vamos dizer assim, tem 300, ou 200, ou 100 no hectare, tem um número disso. Se você pode pedir, só que aí você tem que plantar, são os plantios de compensação. E esses plantios, o tamanho deste plantio depende do lugar onde você está. Porque se é um lugar onde tem muita vegetação nativa, você vai plantar menos. Agora, se você estiver no oeste do estado, onde tem pouquíssima vegetação nativa, você vai plantar mais. Se tiver alguma espécie ameaçada de extinção, talvez ela tenha que ficar, né? Entendi. Mas Então, vai é de caso a possível, caso. sim. É um caso de pedido de autorização. A No gente caso de costuma, Estado de São Paulo, isso é feito para qual órgão? olha, isso é na área ambiental, porque toda a parte de PRA e Prada foi para a agricultura, Uhum. mas tudo que é pedido de autorização ou licença, né? Por que chama licença? Porque o meio ambiente é considerado de todo mundo. Se eu vou usar algo que é meu, mas é de todo mundo também, eu tenho que pedir licença. Eu sempre falo, eu e meu irmão temos o mesmo carro. O que a gente faz? Vai usar hoje? Não. Posso pegar? É igual. Mesma coisa. Mesma regra, Interessante. mesma lógica. A autorização ou a licença, em termos legais, a única diferença é o tamanho do trâmite. Isso você faz na CETESB. Interessante. Bom saber. Uma outra pergunta aqui também, que eu recebi aqui, é qual que é o novo prazo para o CAR que está sendo discutido lá no Congresso e se o próprio agricultor ele consegue fazer o CAR? Bom, então vamos lá. Não tem novo prazo de CAR discutido no Congresso, não. Não tem. Não tem? Bancada ruralista e ambientalista fecharam questão e falaram, vamos parar com esse negócio. É assim, qualquer um que venda produtos lá para fora, ou seja, a maior parte do negócio, do chamado agronegócio, vende alguma coisa lá fora. E os compradores lá de fora estão cada vez mais exigentes nas questões ambientais. Celulose, suco, a cana nem tanto, soja. Então, o que o pessoal falou? Essa lei é de 2012 e chegava perto de vencer o prazo do CAR. Para começar o PRA, eles começavam, nós vamos adiar o CAR. No final do ano passado, a bancada ruralista e ambientalista falou, chega. O CAR, ele pode ser preenchido o resto da vida, mas para aderir ao PRA, ele precisa ter sido feito dia 31 até 31/12. São Paulo está tentando dar uma mexida nisso, mas é difícil, porque se a lei federal fala uma coisa, a estadual não pode ser mais permissiva. Então, seu CAR não precisa estar certo. Você tem tempo para modificar o CAR, alterar o CAR. Ó, teve gente que falou, puta, eu não sei como é que faz isso. Foi lá, botou o perímetro só e conseguiu a inscrição do CAR. Né? Agora não, agora começaram as análises. Então, você fez o CAR, você entra lá, ele já vai falar, ó, está faltando isso. Isso não é problema, é como o imposto de renda, que você pode retificar e pode tudo mais. E um produtor pode fazer sozinho, se ele for pequeno, é obrigado a Casa da Agricultura ou a Prefeitura ajudar. Tem até 4 módulos. Quem tem mais do que 4, pode fazer sozinho, aí sim, pode até contratar alguém para ajudar a fazer, mas é para fazer sozinho. Legal. A gente tem uma pergunta aqui também do Joaquim Luiz. E eu lembro que você falou que na plantação do PRA pode ser usado o sistema agroflorestal, né? Pode.
E ele quer saber se a agrofloresta é a moda. Se está na moda? Não, se é a moda, se está na moda. Ah, tá. Agrofloresta está na moda. E por que ela está na moda, né? Bom, primeira coisa que eu vou dizer, tem espaço para todos os modelos. Todos os modelos. Então, Joaquim, antes de eu responder isso aí, permita-me contar uma história. Você entrava na internet e falava assim, não, comida do brasileiro vem da agricultura familiar. Eu falava, mas será que é mesmo? Né? Que a agricultura familiar tem um papel incrível. Acho que todo mundo tem um grande papel. Aí eu pedi para um aluno meu, estava dando aula na Escola Nacional de Administração Pública, ele trabalha no Conab. E o cara era bom de estatística. Eu falei, levanta aí para mim, pega o feijão. Mas parece mentira. 33% do feijão produzido no Brasil vem da agricultura familiar. 33% do feijão produzido no Brasil vem das propriedades médias. 33% vem das grandes. As grandes concentradas no Paraná, agricultura familiar muito concentrada, Bahia, Nordeste, porque ali a produção de feijão é na agricultura familiar. Então, tem agricultura familiar. Agora, o SAF, no movimento rural, né, que a gente teve um monte de gente indo embora da área rural para ir para a cidade. Agora tem algo inverso, tem os neo-rurais, né? As pessoas que eram urbanas e foram. E elas adoram sistemas agroflorestais, porque ao mesmo tempo que elas produzem algo da agricultura, elas veem árvores crescendo. Então, um monte de gente está fazendo, um monte de gente. O problema é que esses sistemas, eles são intensivos em mão de obra, então só dá em lugares menores, né? E não confundir sistemas agroflorestais com plantios consorciados, que também existe. Ah, resolvi consorciar banana com manga e sei lá o quê. Isso não é um SAF, isso é um plantio consorciado e tem espaço também, porque se a pessoa quiser controlar a safra, pode também. Então, tem exemplos de SAF num monte de lugar, sendo bem sucedido mesmo. E é aquela pessoa também que resolveu investir em produção de madeira, coisas de mais longo prazo. E aí o SAF ajuda ele ir tendo um retorno, que são esses produtos de comércio mais rápido. E é assim que as pessoas estão... Joaquim, tem outra coisa que está na moda, é punks, as produtos alimentícios não convencionais, ou seja, voltar a comer umas coisas que eu comia quando era criança, cará. Mas tem um monte de coisa que eu não conhecia, caramoela, por exemplo, eu nunca tinha visto. Adorei caramoela, né? E não lembro que outra punk que outro dia eu comi, adorei também. Mas tem essa... E é esse movimento neo-rural mesmo, né? As pessoas da área urbana olhando para a área rural de uma maneira, às vezes, romantizada, às vezes infantilizada, mas muitas vezes reconhecendo que a qualidade ambiental que a gente precisa vem da área rural, está na moda. Que bom que tem os neo-rurais, né, para poder ajudar esse movimento. Os são ótimos. Bando de rico foi morar na rua, beleza. Bom, Zezé, eu acho que a gente já está caminhando para os nossos minutos finais. Queria agradecer aqui em nome da Solidariedade a sua, espero ter contribuído. Sua apresentação, com certeza, foi muito rica essa discussão. Infelizmente, o nosso tempo acabou, então por hoje é só, gente. Os links estão todos na descrição do vídeo aí. Se você é um pequeno produtor de laranja e quer participar do projeto Fruto Resiliente ou quer entender melhor como funciona, mande uma mensagem para a gente, por WhatsApp ou pelos meios que você achar, que também está na descrição do vídeo. Esse vídeo ele vai ficar disponível no YouTube e se você quiser rever ou enviar para alguém que você acha que possa se interessar, é só compartilhar. Na semana que vem, nós vamos divulgar mais vídeos com os principais os principais minutos dessa live. Um resumo que a gente vai fazer dele. Fique de olho na divulgação dos próximos eventos também. Na próxima semana, nós começaremos a tratar sobre outro assunto com os vídeos curtos, que pode ser também de seu interesse.
Gostaria de deixar aqui meu agradecimento à Zezé Záquia por ter aceitado participar desse evento, e a nossa equipe de comunicação, o Luiz Fernando Campos e a Mariana Leite, que tornaram esse evento possível. Zezé, muito obrigado. Se quiser deixar algumas últimas palavras aí, fique à vontade. Olha, eu estou à disposição, eu acho que eu não deixei contato, mas se alguém quiser conversar comigo, é só passar o contato, vocês passam o contato, não tem problema nenhum. É sempre um prazer poder conversar e tentar esclarecer essas coisas, né? E vou passar para vocês depois o site do Projeto Verena, que tem um monte de modelos atestados pelo Brasil de recomposição de floresta. Certinho, fica combinado então. Se você produz laranja, você sabe produzir floresta, não contrata picareta, não. Presta atenção na natureza, você é capaz de fazer. Bom, acho que o tempo nosso já esgotou, Zezé. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, hein? Tchau.